O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos o nosso 6º domingo da Páscoa. Já estamos quase chegando ao final do tempo pascal. O tempo pascal tem 7 semanas, nós entramos na 6ª semana, portanto temos mais uma semana, além desta que estamos iniciando. No próximo domingo nós celebraremos a Ascensão do Senhor. E no outro domingo nós celebraremos Pentecostes. São 2 grandes solenidades que esta liturgia de hoje precede. Portanto, ela já nos dá uma prévia dessas 2 grandes festas que estão por vir. No Evangelho de hoje, nós vemos Jesus, uma espécie de despedida dos seus discípulos. A partir de domingo que vem, nós não vamos ver assim com tanta frequência nas leituras, sobretudo nos evangelhos, Jesus pedindo com essa insistência que o percebamos ressuscitado no seu meio. Porque supõe que depois de 7 semanas nós já tenhamos a plena convicção de que ele, ressuscitado, está no meio de nós. Agora ele já pode ir definitivamente para junto de Deus, sem precisar vir aqui dar provas de que ele está ressuscitado, porque nós cremos nisso. É isso que ele espera de nós. E se nós cremos nisso, qual deve ser o nosso procedimento? Colocar em prática os seus ensinamentos. Ele diz no Evangelho de hoje que a única forma de nós o termos presente na nossa vida é vivendo o que ele ensinou, guardando os mandamentos de Deus. Guardar significa viver esses mandamentos. Isso é essencial para aqueles que acreditam e para aqueles que amam. Essa recomendação de Jesus tem certa similaridade com uma atitude de mãe.
Hoje nós celebramos o Dia das Mães. Qual é a maior herança que uma mãe deixa para os seus filhos? São bens materiais? Aqueles que assim pensam é de uma pobreza sem tamanho. A maior herança que uma mãe deixa para os seus filhos são os bons ensinamentos. Toda mãe tem seus mandamentos para os seus filhos. Não faça isso, não vá por esse caminho, siga por essa direção. Toda mãe ensina o filho a fazer o bem. Toda mãe ama, cada uma do seu jeito, os seus filhos. E são essas coisas que a eternizam. Quando nossa mãe parte deste mundo, ao lembrarmos dela, nós lembramos daquilo que ela nos deixou de bom, de herança de ensinamento bom. Vem na nossa memória, num dia como hoje, aquilo que a nossa mãe falava, aquilo que a nossa mãe ensinava, os caminhos que ela nos apontou. Às vezes, quando a gente tem a mãe ainda viva no nosso meio, nós não temos essa percepção. São poucos que têm essa percepção de entender que mãe só quer o bem dos seus filhos, por mais que a gente não compreenda. Quantas vezes rebelamos contra a nossa mãe porque ela nos disse algo que naquele momento nós não entendemos. Jesus vai dizer exatamente isso para os seus discípulos e nós vamos ver lá no dia de Pentecostes. Tenho muita coisa a vos dizer, mas vocês ainda não têm condições de entender. Então nem sempre nós entendemos aquilo que a nossa mãe diz no momento que ela diz. Nós vamos entender isso muitos anos depois. Talvez quando a gente já não a tenha mais por perto. E aí nós vamos lembrar, aquilo que a minha mãe disse estava certo. Minha mãe tinha razão de ter dito isso. E aí então começamos a ensinar nossos filhos a fazer a mesma coisa. Mas eles reproduzem muitas vezes também o nosso comportamento, de não entender, de não compreender. Mas essa é a melhor herança, o melhor ensinamento, seguir os mandamentos que a nossa mãe deixou para nós. Jesus, nesses dias de despedida, antes da festa, da solenidade, da sua ida para junto de Deus na sua ascensão, ele deixa essas recomendações para os seus discípulos, dizendo para eles, com todas as letras, se vocês me amam, vocês viverão os meus mandamentos. Não adianta a gente dizer que ama a Deus, se nós na nossa prática, no nosso procedimento, no nosso dia a dia, nós não mostrarmos isso. Falar é fácil, dizer que eu amo a Deus, louvar a Deus, isso qualquer um pode fazer, mas os meus atos vão mostrar se eu louvo a Deus. Conheço pessoas que louvam a Deus constantemente, que rezam, que participam de grupos de oração, que parecem ser fiéis a Deus, mas na hora da prática mostram atos terríveis contra seus semelhantes, são capazes de julgar, de difamar, de caluniar, de fazer coisas que uma pessoa filha de Deus, que aprendeu os seus mandamentos, jamais fariam tais atos. São nos nossos atos que nós revelamos se o amamos, se vivemos os seus mandamentos. Às vezes esquecemos os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a mim mesmo, não levantar falso testemunho, não matar, não roubar, não cobiçar coisas alheias, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar o homem do próximo, e assim por diante. Quantas vezes nós nos distanciamos daquilo que é básico nos ensinamentos de Deus na nossa prática diária. E aí Jesus insiste no dia de hoje,
Se você me ama, guarde meus mandamentos, viva os meus mandamentos. Isso será a maior prova do seu amor por mim. Essa será a maior prova da minha presença entre vocês. Quando ele vai, ele tem aquele cuidado de nós não nos sentirmos abandonados. Às vezes, no próximo domingo, nós vamos enfatizar esse aspecto da liturgia, na ascensão do Senhor. Ele vai dizer: eu vou para junto de Deus, mas eu não vou te deixar órfão, eu não vou te abandonar. Às vezes a nossa carência de amor a Deus tem aquela sensação que Deus nos abandonou, mas ele vai insistir: eu vou para junto de Deus, mas não vou te deixar órfão, eu vou enviar o Espírito Santo, um defensor. Aqui ele não diz o Espírito Santo, ele diz um defensor. Nós só vamos saber que é o Espírito Santo na solenidade de Pentecostes. De fato ele não nos abandonou. Agora o Espírito Santo está conosco. Nós não o veremos, mas o sentiremos. É ele que impulsiona nossas ações, é ele que guiará nossos passos. Se confiarmos em Deus, vamos sentir essa presença do Espírito na nossa vida. E ele mostra isso já nesta liturgia de hoje. Ao dizer: pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verás, mas vocês me verão em cada gesto de amor, em cada gesto de solidariedade. Toda vez que fazemos o bem para o nosso semelhante, ele se revela ressuscitado, o Espírito Santo se manifesta em nós. É isso que ele está dizendo na liturgia de hoje. E é isso que faz Filipe na primeira leitura que nós ouvimos. Na primeira leitura de hoje, um trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos a ação contundente do diácono Filipe, que vai a Samaria, uma grande região, para evangelizar, para testemunhar com pensamentos, com palavras e, sobretudo, com atos, que ele guardou os mandamentos de Deus e, os tendo, ensina os demais. Filipe, então, como alguém que guardou os ensinamentos de Jesus, começa a fazer naquela comunidade, naquela região, a mesma coisa que Jesus fazia. Quando a gente guarda os ensinamentos de Jesus, ele nos concede poderes iguais aos que ele tinha. É ele que disse isso para nós. Filipe então começou a expulsar espíritos maus. Quantos espíritos maus precisam ser expulsos ainda? Jesus ensinou a fazer isso. Há pessoas possuídas por espíritos maus. Quem são estas? São aquelas que praticam o mal. São aquelas que fazem o mal a outras pessoas. E às vezes elas estão dentro da igreja fazendo mal para outras pessoas. O espírito mau, pessoas possuídas por maus espíritos, estão em toda parte, sobretudo dentro da igreja. A igreja é reduto de demônios, de pessoas camufladas em anjos que escondem atos diabólicos. Filipe, na Samaria, um dos seus primeiros atos era expulsar demônios, pessoas demoníacas. Depois ele teve outros atos bons. Curou paralíticos, aleijados, ajudou a reerguer pessoas do bem. Não são aquelas que, quando alguém está à beira do abismo, chega por trás e empurra. Pessoas do bem é aquela que, quando vê alguém à beira de um precipício, a toma pela mão e a protege, a defende.
tira da beira do abismo. É assim que ele vai ajudando a reerguer pessoas, fazendo o que Jesus fazia. E às vezes nós custamos tanto a aprender isso. Aquela comunidade da Samaria crescia e crescia muito, e o texto diz que era uma comunidade feliz. Comunidade que vive os mandamentos de Deus, são comunidade de gente feliz, de gente que se alegra em Deus, que exulta o seu espírito em Deus, seu Salvador, como disse Maria no evangelho de ontem, de Nossa Senhora de Fátima. São pessoas que sentem bem em fazer o bem, porque fazer o bem faz bem. Fazer o bem nos dá uma saúde enorme. Pessoas que fazem mal para os outros são pessoas doentes. Quando fazemos o bem, a primeira pessoa beneficiada com isso é ela própria. Aquela pessoa que faz o bem é a primeira a ser beneficiada com o bem que fez. Mas quando ela faz o mal, ela também recebe as ressonâncias destes males praticados. Pessoas que fazem o mal para as outras, em algum momento da sua vida sentirão o peso da mão de Deus. Elas receberão de volta os males praticados. Não ficamos impunes dos nossos atos neste mundo. A própria natureza se encarrega de fazer isso conosco. Por isso Pedro, na segunda leitura da sua primeira carta, vai dizer isso para nós com outras palavras. A primeira delas, como recomendação, Pedro diz: santifique o vosso coração. A igreja é lugar de nós santificarmos o nosso coração. Se a igreja não está servindo para você santificar o seu coração, tem alguma coisa errada aí. Se você vem à igreja e não tem o seu coração santificado, repense as suas atitudes, porque a igreja é lugar de santificar o nosso coração. Se assim não fosse, não teria razão da igreja existir. A igreja existe para nossa santificação. E Pedro vai dizer isso quando a igreja começa a se estruturar, lá nas primeiras comunidades cristãs. Santificai o vosso coração. Depois ele vai dizer outra coisa muito importante: estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança, da vossa fé, daquilo que você acredita. Dê razão para isso a todos aqueles que o pedir. Em outras palavras, ele está dizendo para nós: seja exemplo. É muito feio estarmos na igreja e fazermos o mal para o nosso semelhante. Nós não só nos desmoralizamos, como desmoralizamos a própria igreja. Quando alguém da igreja faz mal para uma outra pessoa, ela está maculando a própria igreja. Já ouvi pessoas dizer: fulano não sai da igreja, mas é uma pessoa maléfica. De que lhe serve a igreja? Você não santificou o seu coração, você não está dando razão da sua crença, da sua fé, da sua esperança, porque os seus atos não condizem com aquilo que dizem os mandamentos da nossa igreja. Pedro nos alerta nesta segunda leitura para tais procedimentos na nossa vida. E ele vai dizer mais: façam sempre o bem, e se mesmo assim vocês forem difamados, aqueles que te difamam ficarão com vergonha de os ter ultrajado, porque o vosso procedimento é ilibado, é de Cristo.
Quando a gente faz o bem, nós andamos de cabeça erguida, mesmo que as pessoas nos caluniem, mesmo que falem mal de nós. O exemplo máximo que nós temos está ali estampado diante de nós. Cristo fez mal para alguém? Eu acredito que nenhum de nós, em sã consciência, vai dizer que Cristo fez mal para alguma pessoa. E ele sofreu calúnias terríveis, sofreu uma morte terrível. Se ele, filho de Deus, não escapou das línguas maldosas, dos atos maldosos das pessoas, quem somos nós? No entanto, ele nos deixou um grande exemplo. Morreu na cruz com dignidade. Não se envergonhou, porque nunca fez o mal para ninguém. Portanto, façam o bem, mesmo que as pessoas não compreendam. Mesmo que você seja difamado. Porque ser difamado, quando fazemos o mal, é um ato vergonhoso, diz Pedro na segunda leitura. Mas ser difamado, quando nunca fizemos mal para ninguém, não é motivo de vergonha. Eu digo isso porque agora, recentemente, aqui nessa paróquia, já tivemos pessoas que nos difamaram. Nós, padres, fomos difamados perante a arquidiocese, perante a comunidade, difamações terríveis, dizendo que nós não atendemos a paróquia, que nós não celebramos missa, que nós somos padres ausentes, uma lista de difamações de pessoas que participam dessa comunidade. Hoje tem poucas aqui, mas são pessoas que nos caluniaram, mas estamos de cabeça erguida, porque em nenhum momento nós negligenciamos pastoralmente essa paróquia. E é nesse sentido que eu digo para vocês que a carta de Pedro hoje, ela cai como uma luva dentro do momento que nós estamos vivendo. Em julho, nós deixaremos essa paróquia. As pessoas que nos difamaram e que querem que vamos embora daqui estão muito felizes. Elas estão esperando o momento de nós sairmos para elas voltarem e bajularem os novos padres que por aqui passarem com o rosto de anjos, mas são demônios que têm atos terríveis, porque quando você calunia injustamente alguém, é sinal de que você é uma pessoa que não tem boa índole, que não deixou o seu coração ser santificado, como disse Pedro na segunda leitura. Apesar de vir à missa, apesar de comungar, apesar de participar de grupo de oração, apesar de estar acompanhando orações nas famílias, de que adianta essas coisas na nossa vida? Isso é muito desagradável. Mas devemos estar sempre de cabeça erguida, mesmo que as calúnias existam. Quando nós fazemos o bem, nós não temos o que temer. Portanto, nesta liturgia deste sexto domingo, nós encontramos ensinamentos muito importantes para perseverarmos na fé, testemunhar e dar razão da nossa esperança, como diz São Pedro. Sigamos firmes, confiantes em Deus, porque é por Ele que nós estamos aqui e somos igreja. E agora fiquemos em pé.